Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu vou falar sobre microdosagem de psicodélicos, que é uma prática que tem se tornado cada vez mais comum no meio aí de curiosos e de adeptos do renascimento da ciência psicodélica. Nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo novíssimo que fornece as primeiras evidências científicas sobre os efeitos da microdosagem de psicodélicos e eu vou me basear também no artigo escrito pelo Márcio Roberto e publicado no livro da Associação Psicodélica do Brasil, Psicodélicos no Brasil, Ciência e Saúde, também de 2020. A primeira referência contemporânea ao uso de microdosagens de psicodélicos foi feita no livro do James Fadiman, Psychedelic Explorer's Guide, ou Guia dos Exploradores Psicodélicos. Ele e a Sofia Corby foram pioneiros na investigação do potencial terapêutico do uso de microdosagens em meados ali de 2010, 2011. Na época, era ainda mais difícil estudar psicodélicos academicamente. Então, o que eles fizeram? Eles propuseram publicamente um protocolo de uso de microdosagens e incentivaram as pessoas que topassem fazer esse experimento com elas mesmas, que tomassem nota, fizessem um diário de uso e, depois de um determinado tempo, que elas preenchessem um formulário online disponibilizado por eles para coletar os dados sobre os efeitos percebidos. O protocolo Fadiman é ainda um dos protocolos mais conhecidos de microdosagem e ele propõe ingerir uma quantidade entre 5% e 10% de uma dose considerada recreativa, uma vez a cada 3 dias. Ou seja, a pessoa tomaria no dia 1, não tomaria no dia 2 e 3 e tomaria novamente no dia 4. Eles sempre enfatizaram muito que a microdosagem deveria ser uma dose subperceptual, ou seja, que não causasse nenhuma alteração de percepção dos sentidos. Se a pessoa sentisse qualquer alteração visual, auditiva, tátil, eles recomendavam que essa pessoa diminuísse a dose. Dessa maneira, eles conseguiram uma quantidade enorme de dados e em 2017 eles apresentaram os dados de 418 pessoas, fazendo observações bem interessantes. A primeira coisa que eles avaliaram foi a motivação dessas pessoas. Eles notaram que muitas pessoas buscavam um aprimoramento de sensibilidade e também de funções cognitivas, mentais ou até mesmo de capacidades espirituais. Um outro grande grupo buscava o alívio de sintomas, principalmente vinculados a adoecimentos de natureza psíquica. Muitas pessoas também buscavam substituir os psicofármacos que utilizavam, inclusive psicofármacos usados como drogas de desempenho. Já a análise qualitativa sobre os efeitos relatados foram divididas em 3 grupos principais. O primeiro ponto foi que as pessoas relataram uma maior abertura para experiências novas. No segundo ponto, as pessoas relataram uma sensação maior de foco, de energia e de atenção. E um terceiro ponto foi uma sensação de introspecção mais acentuada. Mas apesar da grande quantidade de dados e das observações interessantes que eles acabaram fazendo a partir daí, eles não chegaram em nenhuma conclusão com validade científica de fato. E isso levou muitas pessoas, inclusive muitos pesquisadores, a duvidar da eficácia das microdosagens e a atribuir a melhora dessas pessoas a um efeito placebo. E bom, isso era uma hipótese plausível até agosto de 2020, quando foi publicado o primeiro artigo que fornece evidências científicas de que a microdosagem de psicodélicos, mais especificamente de LSD, de fato exercem um papel importante na neuroplasticidade. Já é de conhecimento científico que altas doses de psicodélicos, como psilocibina, LSD, ayahuasca, estão relacionadas com a neuroplasticidade, e a gente sabe também que isso está ligado a um fator chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, antes de eu falar sobre esse artigo, eu preciso explicar rapidamente o que é isso. Esse fator neurotrófico derivado do cérebro é uma proteína que estimula a produção de novas células cerebrais e que fortalece as já existentes. Quando liberadas, essas proteínas ativam vários genes que desenvolvem as novas células e as novas vias cerebrais, aumentando a plasticidade do cérebro, suprimindo também a inflamação, agindo como um antidepressivo natural e protegendo também de doenças neurodegenerativas. Um alto índice dessa proteína faz a gente aprender mais rápido, lembrar melhor e faz o cérebro envelhecer mais lentamente. Então, voltando ao estudo, eles recrutaram 24 voluntários já experientes no uso de psicodélicos e dividiram em 2 grupos, o grupo que receberia as microdoses e um grupo placebo. Para o grupo experimental, então, eles deram microdosagens de LSD. Eles deram 3 tipos de dosagem diferentes, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque os resultados foram mais técnicos. E colheram amostras de sangue de 2 em 2 horas, ao longo de 6 horas. Ou seja, eles tiraram 3 amostras de sangue de cada pessoa para poder medir a concentração dessa proteína no plasma sanguíneo. Eles tiveram alguns contratempos para coletar o sangue 3 vezes de todas as pessoas,
Então, no final, eles trabalharam com uma amostra menor, mas foi o suficiente para que eles descobrissem que, de fato, as microdoses de LSD aumentaram o nível dessa proteína no sangue. Essa foi a primeira evidência científica de neuroplasticidade em humanos depois de uma microdose de psicodélico. E aí eles concluem o estudo com a seguinte observação. Este estudo fornece evidências preliminares de que as baixas doses de LSD aumentam os níveis de FNDC no plasma em voluntários saudáveis até 6 horas após a administração, sugerindo uma janela de oportunidade para uma resposta terapêutica e aprimoramento cognitivo, que pode ser útil em populações de pacientes. Eu destaquei esse trecho porque eu acho muito importante eles falarem sobre essa janela de oportunidade para uma resposta terapêutica, porque isso reafirma a revolução paradigmática que os psicodélicos estão trazendo. No estudo de doses altas, de macrodoses, essa ideia de que não é a substância que cura, mas sim a experiência provocada pela substância e trabalhada no contexto terapêutico, tem ficado cada vez mais clara. E eles terem enfatizado isso no estudo de microdose é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado para não tratar a microdose como um medicamento alopático comum, que é uma coisa que eu tenho observado bastante por aí. Às vezes a pessoa lê na internet assim, microdose é bom para ansiedade. Aí ela vai, toma a microdose na expectativa de suprimir esse sintoma, como ela talvez faria com um medicamento alopático tradicional. E pode ser que o efeito seja justamente o contrário, pode ser que essa ansiedade se amplifique. E isso não quer dizer necessariamente que a microdose não está funcionando. Na clínica a gente sabe que, eventualmente, a intensificação de um sintoma pode ser um sinal de saúde. Talvez seja justamente isso que a pessoa está precisando. Sentir com intensidade para poder trabalhar aquilo. Mas no caso disso ser desencadeado por uma microdose, pode ser que essa pessoa tenha essa intensificação em um contexto cognitivo um pouco mais favorável a mudanças. E se essa pessoa tiver um acompanhamento psicológico adequado, a microdose pode funcionar também como um catalisador do processo terapêutico. Um outro ponto de discussão sobre as microdoses que tem surgido com bastante força ultimamente é a diferença entre microdoses e minidoses. Como bem observou o Márcio no artigo dele, às vezes o que a pessoa está buscando com uma microdose, essa dose idealmente subperceptual, ela só consegue alcançar com uma minidose, ou seja, uma dose pequena, mas que causa, sim, alguma alteração perceptual. E ele argumenta que o uso das minidoses se aproxima mais de uma abordagem psicolítica do que de uma abordagem psicodélica. A abordagem psicolítica era mais comum até a década de 60 e envolve tomar doses pequenas ou médias de psicodélicos ao longo de um processo terapêutico, com a intenção de facilitar o processo terapêutico, de aprofundar em algumas questões, diminuir algumas resistências. Já a abordagem psicodélica é a que é mais estudada hoje em dia e envolve tomar uma ou poucas doses altas de psicodélicos no meio de um processo terapêutico. E a intenção é provocar uma experiência impactante e transformadora na vida da pessoa para ser integrada em psicoterapia. E um outro ponto muito importante que o Márcio aborda no artigo dele, e que eu tenho percebido também, tanto na minha experiência pessoal com microdosagem, quanto a partir dos relatos que eu tenho acesso ou que eu recebo, que é o seguinte: a microdose é uma modalidade de uso que exige a gestão autônoma da substância do início ao fim do processo. A gente percebe que uma das particularidades do uso da microdose é justamente desenvolver uma relação com aquela substância, com a frequência e com a dosagem, dependendo aí, claro, de cada organismo, mas também das intenções da pessoa e do momento de vida de cada um. A gente percebe que isso faz muito mais sentido do que um protocolo rígido, com uma dosagem, uma frequência pré-determinadas que, em tese, funcionariam para todo mundo. Algumas pessoas se adaptam ao protocolo Feynman, outras pessoas preferem tomar uma vez na semana, outras pessoas preferem tomar dia sim, dia não, outras pessoas também nem dão certo com a microdose, acham que não funciona. Eu acho que a questão é, se a pessoa se dispõe a fazer esse experimento com ela mesma, que ela tenha acesso a informações de qualidade e que ela saiba que não existem muitas evidências científicas. Essa que eu trouxe foi a primeira evidência científica de que isso realmente tem um papel na neuroplasticidade, mas a gente ainda precisa avançar muito nessa área. O artigo que eu citei, por exemplo, investiga só uma
uma proteína. Eles têm muitas outras proteínas aí para poder investigar. Eles precisam também investigar o uso prolongado, né, das microdoses, saber se esse benefício da neuroplasticidade se mantém, se não, se causa alguma resistência, algum efeito rebote. E mesmo esse artigo, ele é parte de um estudo muito maior que eles estão fazendo, que não vai analisar apenas as propriedades bioquímicas. Eles também estão investigando aí dados qualitativos, e isso é muito importante quando a gente está falando de psicodélico, porque os efeitos também estão no campo da subjetividade, né? Isso precisa ser avaliado qualitativamente. Bom, e por hoje é isso. Me conta aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você já teve alguma experiência com microdoses, como que foi. Deixa um like se você tiver gostado, compartilha com quem você acha que pode gostar desses assuntos também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue no Instagram, Priscila Cibina. Um grande abraço, até o próximo vídeo!